Ai de mim, ai me. Eu preciso começar esse programa com um gemido grego. Eu sou a Franciele e este é o Hora da Coruja. Boa noite, pessoal da Hora da Coruja. Você gostou de como eu iniciei o programa hoje? O Abujan vai cobrar os direitos autorais desse negócio. Mas seu, você não achou que ficou melhor comigo do que com o Abujan? Eu prefiro o seu. Obrigada. Meu gemido é mais gostoso que o do muito Abujan. mais gostoso. Bom, então hoje a gente vai falar... Sendo grego ou não. A gente vai falar um pouquinho sobre o programa, sua participação no programa do Abujan, não é isso? Então, a gente combinou com as pessoas que foram acabando escrevendo durante a semana pra gente aquela ideia de aprofundar algumas coisas, né? Exatamente. Vamos fazer um programa interativo. Sim, o pessoal participar o mais possível. Eu selecionei alguns trechinhos do programa. Tem pergunta de vídeo que já enviaram. Você pode enviar sua pergunta também aqui pelo tablet, direto aí no site da Just, que eu vou ler a pergunta. Porque foi um encontro de filósofos, na verdade. Esse encontro seu com o Abujan foi maravilhoso, né? Apesar de ser um programa que acabou com os cortes tendo 20 e poucos minutos, no dia da gravação teve mais de 50 minutos de gravação, né? Mas os cortes foram bem feitos, foi uma edição bem feita do programa. O Abujan fez filosofia. Ele lá fez no Sul. filosofia, Depois sim. Na PUC do Sul. Isso que eu disse, deu uma boa conversa. Infelizmente não pôde passar tudo, né? Infelizmente a gente não tem também o programa na íntegra para passar para o pessoal assistir, uma boa conversa. Mas é isso mesmo, televisão tem um tempo X. É não sempre pode assim. Você cansar as pessoas com... Mesmo programa cultural, mesmo programa de debate, programa filosófico, tem um tempo X, não pode ser uma coisa muito exagerada. Vamos começar com a pergunta, então? Vamos começar com a pergunta. Que pergunta de quem você tem aí? Vou pedir para o Fernando Pergunta de passar. vídeo ou pergunta já do chat? Pergunta de vídeo. Vou pedir para o Fernando colocar e ele próprio já se apresenta. Boa noite, pessoal da Hora da Coruja. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fran. Meu nome é Thiago, faço Relações Públicas aqui em Curitiba e faço parte também do grupo de filosofia do Paulo no Facebook. Até gostaria de mandar um abraço para o pessoal de lá. A minha questão hoje tem a ver com uma resposta que o Paulo deu para o Abjumar no programa Provocações. Paulo, o Abjumar perguntou para você, né, qual é o papel da filosofia da educação? E você respondeu, olha, da filosofia da educação eu não sei. Eu sei o papel da filosofia, que é o que você faz aqui, né? Que é provocações. Aí, só que eu pensei assim, no sentido usual da palavra provocação, a gente diz, aquela pessoa ali está me provocando. E quando a gente diz isso, a gente quer dizer assim, aquela pessoa está querendo atiçar a minha ira, alguma coisa assim. E daí eu lembrei do Sócrates, por exemplo, né, que foi um grande filósofo e que era um grande provocador. Ele conseguiu ensinar muita gente, mas também conseguiu irritar muita gente. Tanto é que morreu condenado a tomar cicuta. E o que eu queria saber é o seguinte, né, qual é a diferença entre a provocação no sentido usual e a provocação da filosofia? Como funciona a provocação na filosofia? Qual o sentido da provocação na filosofia? E também gostaria de saber o seguinte, né? Tendo esse sentido em mãos, não seria o papel da filosofia na educação nos ensinar também quais são as melhores maneiras ou as boas maneiras de sermos provocados? É isso, um abraço a todos e boa noite. Obrigado, Thiago. Boa questão. Lá na hora do programa, né, Fran? É óbvio, a gente faz o trabalho do bate-pronto, né? Tem televisão, não se gagueja, não se fica ruminando, a não ser aqui no Hora da Coruja, que nós temos um tempo tranquilo. Mas na televisão comercial, mesmo na televisão cultural comercial, é o bate-pronto, você dá a resposta. Então, naquela hora ali, o melhor era dizer aquilo, porque aquilo era correto, é mesmo aquilo, né? Mas sabia que ia faltar. O que falta é exatamente a resposta à tua pergunta, quer dizer, o que você faz no âmbito da filosofia que provoca e o que você faz no âmbito do senso comum que provoca. Mas, bom, há uma diferença aí. Nem todo provocador é filósofo. Infelizmente, nem todo filósofo é provocador, mas deveria ser. Agora, o que é que marca a diferença? A diferença, a que deve marcar a diferença, é a capacidade que você tem de provocar continuamente
de modo que a provocação seja alguma coisa que você leve para casa. É por isso que num outro momento, no final da entrevista, eu disse para ele que o filósofo provoca. Depois, quando ele volta para casa, ele percebe que ele é o mais provocado. Portanto, né, a ideia é você provocar no sentido de não de provocar como uma coceira provoca, né? Porque a coceira você coça e acabou. Né? Você pode até coçar de novo e acabou. A provocação filosófica, ela não tem esse caráter efêmero. Ela é uma provocação que quanto mais você coça, mais você fica provocado. Ela vai se aprofundando em vários níveis, né? E aí você começa a distinguir que essa provocação em vários níveis tem uma completa diferença, né, daquela provocação efêmera. E aí sim você começa a desconfiar que essa provocação tem a ver com o percurso da sua vida. E você fala, pô, fui realmente provocado pela filosofia. Mas você acha que um curso de filosofia consegue provocar essa provocação, essa coceira nos alunos que fazem o curso? Olha, a filosofia deveria provocar os estudantes, as pessoas, em todos os sentidos. E num primeiro momento, ela deveria mexer. Existe um autor, um filósofo alemão, o Peter Sloterdijk. O Sloterdijk, ele tem feito uma diferença entre a erótica, né, e a timótica. Ou seja, na alma platônica você tem a parte de Eros e a parte do Timos, né? A parte do amor e a parte do ódio, a parte da ira. Então, a filosofia no Platão, ela tem muito isso do erótico. Mas a gente deveria também pensar, né, que a alma no Platão tem muito dessa parte da coragem, da ira, da bravura, né? Então, esta outra parte é que é o não provocado. Porque muitas vezes você consegue ganhar as pessoas para a atividade erótica, mas você não consegue ganhá-las para a atividade de ira, para a atividade da afronta, né, que também faz parte da filosofia. Você veja que um filósofo não alcança os seus objetivos só quando ele ganha adeptos. Muitas vezes, quando ele ganha adeptos, ele já perdeu muito da filosofia. Muitas vezes, quando ele ganha adversários, é que ele está ganhando muito da filosofia. Sim. É preciso tomar um cuidado com isso, porque muita gente fala assim, aquele é um bom filósofo, olha como muita gente o escuta. Calma, peraí. O fato de muita gente o escutar, pode ser que ele esteja tendo uma empatia erótica, mas isso não significa que ele está completamente filosofando, porque ele precisa também ter uma não empatia. Ou então talvez ele esteja falando aquilo que todo mundo quer ouvir. Exatamente. Isso é terrível para a filosofia, Exatamente. Né? Não dá para conceber filosofia com alguém que só fala aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Ou seja, aquela pessoa que ela faz o discurso dela conforme o público que ela tem. O Peter Sloterdijk, ele diz... Porque assim, na filosofia a gente costuma encontrar bons retóricos. Pessoas que falam muito bem, sabem agradar o público, né? Mas não necessariamente isso é filosofia. Não, mas vamos tirar os retóricos de lado, porque a gente manteve o critério platônico, né? Os retóricos ficam de lado, então a gente vai manter o critério platônico do desenvolvimento da alma, a alma tripartite. Então, na alma tripartite, você tem a parte erótica e você tem a parte da ira. Né? A grande tarefa da provocação filosófica é conseguir fazer com que, né, aquelas pessoas que estão iradas com você também possam se apaixonar. Mas aquelas pessoas que estão apaixonadas também possam se irar. Por quê? Porque se você sair de um polo, se você sair dessa tensão, você cria o quê? A pasmaceira, o tédio, a inatividade. Né? E aí você não cria filosofia. Então, o grande segredo do filósofo não é ter todo mundo ouvindo. É ter pessoas ouvindo, mas ter pessoas que estão ouvindo porque são contrárias. Né? Não entendeu como é que funciona? Isso é importante, por isso que é importante na vida filosófica de um país você ter a crítica,
você ter a provocação. E é por isso que as pessoas muitas vezes não entendem a atividade do filósofo quando ele critica uma outra pessoa nominalmente. Então, no Brasil, no passado, nós tínhamos um hábito muito salutar de nos criticarmos e nos lermos, nós brasileiros, né? E que nós perdemos. Por quê? Porque nós criamos uma geração que tem medo da crítica, tem medo de criticar e tem medo de ser criticada. Por quê? Porque nós criamos uma geração de pessoas que filosofam, mas que não são mais filósofas. Elas são o quê? Elas são profissionais. Então elas têm medo de perder o emprego, elas têm medo de magoar, elas têm medo de serem mal vistas, elas têm medo de sair da curriola. E, por sua vez, os filósofos, né, que deveriam aceitar a crítica, também não gostam, porque tem medo de se expor. Então você começa a ter o quê? Um fim da atividade filosófica, que é o fim da conversação filosófica. Você né? sabe que eu lembro bem disso, que na USP tinha uma conversa que era assim, quando você escrevia alguma coisa, passava para uma pessoa ler, e depois você perguntava, você leu o que eu escrevi? A pessoa falava assim, li. Bárbaro. Bárbaro, Com esse sotaque paulistano, bárbaro. A pessoa vem do interior do estado de São Paulo, né? Sabe, aquele interior mais puxado mesmo, assim, vem bárbaro, né? Porque assim, você não leu. Porque você estava falando mal de você, do que você escreve. Então era muito comum isso. Quando a pessoa vem e fala o bárbaro, é porque realmente ela não leu, não vai ler, não vai... As pessoas ficam muito incomodadas comigo quando elas me elogiam e recebem de volta uma crítica. Mas por quê? Porque minha tarefa é essa mesmo. Minha tarefa não é me colocar como uma pessoa que quer ser aplaudido. É claro que eu gosto de ser aplaudido, mas quando eu começo a ser aplaudido, né, eu começo a pensar, por que estou sendo aplaudido? E tem certos aplausos que eu começo a desconfiar que a pessoa não está me entendendo, porque se ela me entendesse, ela não me aplaudiria. Então aí eu entro e corrijo mesmo. Né? Ao dia que o filósofo se transforma num professor que passa a mão na cabeça dos seus alunos, né, porque ele tem medo do ibope baixo, o filósofo está morto. Está morto como filósofo. E já que a gente está falando sobre alguns assuntos polêmicos aqui, você falou de 2 assuntos no Abujamra, que foi o homossexualismo e o aborto. Vamos ver um pedacinho, um trechinho da entrevista. E aí, isso responde a sua pergunta, viu, Tiago? Esse trechinho aí. Porque você vai ver o tipo de provocação. Fala do aborto e do casal homossexual. Olha, o casal homossexual é a melhor coisa. Bom, primeiro que não existe homem e mulher para mim, né, Bruno? Quer dizer, homem e mulher são 2 pontos, são 2 polos, digamos assim, imaginários ou ideais. E nesse espectro entre esses 2 polos ideais ou imaginários, você tem posições possíveis, que são ocupadas e são ocupadas contingentemente. Mas ninguém ocupa homem e mulher. Isso é tão verdade, Abujamra, que quando vai ter as Olimpíadas, é uma desgraça para você qualificar quem é feminino e quem é masculino. E o critério dito biológico muda a cada ano. Tem ano que você fala, você estava no feminino. Não, agora não dá mais porque mudou aí as questões genéticas, agora mudou o critério de corte. Então isso mostra muito bem que nós sabemos que essas 2 posições não existem. E se elas não existem, melhor, porque aí nós vamos saber que o que nós somos. Como Platão dizia, bípedes sem penas que se encontram no mundo. Né? E o aborto? Agora, o aborto é um pouco mais difícil. Por que o aborto é um pouco mais difícil? Porque o aborto tem o problema de nós mesmos, que queremos proteger a infância, não sabemos quando a infância começa. Esse é um longo debate que eu tenho com o meu amigo e mestre, o professor Hélio Bicudo, doutor Hélio Bicudo, porque ele é contra vários tipos de situações abortivas, né? E eu tendo a ser a favor, até por uma questão de geração, né, por conta da liberdade do corpo da mulher, mas os meus argumentos não o convencem. E, às vezes, não me convencem. Né? Por quê? Porque se você protege a infância, se você protege a infância do trabalho, então, até onde vai essa infância? Quando é que começa essa ideia de infância que nós temos que proteger o mais fraco? Eu protejo o meu cachorro, ele é mais fraco, né, diante de agressões. Eu protejo meus filhos, eles são mais fracos diante de agressões. O cachorro, por exemplo, é muito fraco. Por quê? Porque ele não sabe que vai ser atacado. Ele é seu amigo, mas ele não sabe que vai ser atacado por alguém cruel. E a criança? Quando ela começa? Então, mas a discussão técnica vai resolver isso. Não vai, porque essa é uma questão metafísica e sempre será uma questão metafísica. Então, na hora do aborto, vai valer sempre as possibilidades políticas que nós temos de chegar a acordos para isso e para aquilo.
Duas posições de muita coragem aí, né? Olha, na verdade, a grande questão que está colocada aí é que o problema não é um problema... Se for um problema na questão do homem e mulher, se for um problema biológico, vamos supor que as pessoas falam assim, não, isso é um problema biológico. Homem é homem, mulher é mulher, biologicamente. Não é? Os filósofos não têm que discutir isso porque vocês não vão chegar a lugar nenhum, mas a ciência da biologia vai chegar, ou já chegou. O problema vai para a biologia e volta para a filosofia. Por quê? Porque a biologia está todos os dias mostrando que ela também não responde. Sim. É tanto. E quando eu falei isso, não tinha ocorrido ainda, né, o caso que logo ocorreu, e que está ocorrendo agora, da menina que ganhou lá da natação, e que agora não se sabe se vai ou não dar medalha para ela, porque não se sabe se ela se enquadra ou não na categoria mulher. Até porque ela bateu o recorde masculino, sendo mulher. E aí começa a desconfiar de que dentro da classificação atual, Sim. que é biológica, ela não vai caber dentro do quadro mulher. Então, mas é o esporádico. Não, não é o esporádico. Ela é que é a realidade, porque ela está mostrando, né, que quando você sai de um campo sociológico para ir para o biológico, você volta para o sociológico. Quando você sai de um campo filosófico para ir para o campo biológico, você volta para o campo filosófico. Por quê? Porque homem e mulher são nomes. São nomes que nós damos para coisas que não existe caso concreto. Né? Não tem um detalhe que você possa falar, bom, esse cara aqui é o homem-homem. Né? Mas e esse outro aqui? Esse outro aqui é o homem-homem-homem. Né? Não tem uma situação onde você possa parar. Agora, no meio, você encontra um espectro muito grande de situações onde os atletas que estão no limite mostram bem isso. O ano que vem, se por um acaso mais meninas fizerem este recorde se tornar obsoleto, as pessoas vão começar a pensar, peraí, então aquela menina que ganhou lá atrás, ela era menina mesmo, porque veja como mais meninas ganharam. Aí muda de novo o critério do feminino e do masculino. Ora, a própria biologia está mostrando que não... Né? Agora, o aborto é a mesma coisa. Se você vai para o biológico, você volta para o filosófico. Por isso que eu falei para o Abu Janra que a questão era metafísica. Por quê? Vamos supor que a criança exista aos 3 meses. Ora, então por que não aos... 2 meses fazer um aborto? 2 meses e 20 e poucos dias. Por que não 2 meses e 29 dias e 4 horas? Né? Quer dizer, onde está? Mas então... Não, mas um dia a biologia vai mostrar os tecidos se formando e aí a gente vai dizer que a hora que formou o último tecido do cérebro, então agora aí tem um ser vivo. Mas o último tecido do cérebro só se forma depois que a criança já nasceu, porque tem moleira. Então, outra vez, a biologia verdade, assim, não vai dar o ponto zero. A biologia, volta para a filosofia de discussão. A biologia e a medicina não conseguiu ainda definir o que é vida e nem o que é não, morte. E ao voltar para a filosofia de discussão, não fica na filosofia. Fica onde? Fica na política, porque é na decisão política que vai se resolver essas coisas. Nós vamos ser homens e mulheres politicamente. Nós vamos ser criança ou não criança politicamente. Por quê? Porque nós vamos definir essas coisas politicamente. É a única forma. Vai ser, um determinado momento, você fala assim, olha, o aborto em tal idade pode. Porque é a mesma maneira do que você está falando, Fran, da definição de morte e vida. Sim. Que você está falando, é a mesma coisa. A morte começava pelo coração, a vida começava pelo coração, batimento do coração, e terminava com o batimento do coração. Depois a gente descobriu que não. Por enquanto se diz que a vida começa no batimento do coração, por isso não poderia abortar em nenhuma idade, e terminaria quando o cérebro morre, não mais o coração. E anterior ao coração, nós tínhamos também a questão da temperatura e do ar, né? E aí chamado também, último suspiro. Mas, exatamente. A vida terminava quando se dava o último suspiro, porque quando dava o último suspiro, a pneuma, ou seja, a alma, saía do corpo. Sim. Né? E ia embora, era o último suspiro. Né? E você sabe que está sendo contestado... Depois passou o coração. Já está sendo contestada essa ideia de que o cérebro indica quando aconteceu a morte, né? Por quê? Muitas pessoas com morte cerebral, ou muitas não, alguns casos, já voltaram a viver. Então, ou seja, não estavam mortas. Né? Então, mas, de novo, é a tal história, né? Se procurar no critério biológico, mas não é o critério biológico que vai dar. Quem vai dar é a política, é a discussão que nós
pudermos fazer, dizer a seguinte coisa: olha, neste país aqui vai ser permitido o aborto com tal idade, vai ser permitido a eutanásia com tais e tais critérios. Sim. E esse acordo não vai ser científico nem filosófico, Então ele vai depender do conhecimento da época, mas ele vai ser político, porque ele vai ser um acordo entre oposição e situação no Congresso. E vai ser um acordo onde vão pesar o que está sendo vantajoso e o que não está sendo vantajoso para o governo? Ou seja, arcar com mulheres que estão fazendo um aborto mal feito, morrendo, ou depois dependendo do Sistema Único de Saúde para poder se tratar. O acordo está político... dando prejuízo. Se eu fizesse aborto, Sim. eu teria... O acordo político... Você acha que o político vai por esse lado também? Porque assim, discussão sobre o aborto tem muito. Não, vai tem pesar. Da igreja, tem de filósofos, tem dos médicos, tem dos biólogos, enfim. Vai tem pesar. de quem defende as crianças. Vai mas pesar. você acha que no final das contas vai pesar isso? Não, vai pesar, mas não vai decidir. Por quê? Porque o Estado vai querer economizar. Né? Mas não pense que o Congresso é só das pessoas que querem que o Estado economize. O Congresso é formado por pessoas que querem que seus eleitores continuem votando nelas. Exato. Então, a bancada religiosa não vai por aí. Não vai permitir que isso aconteça. Então, você veja que não é um elemento que decide, é um momento conjuntural das forças políticas que chegarem a um acordo para caso por caso. Inclusive, você lembra quando a Dilma estava fazendo campanha para ser presidente? Como recaiu isso sobre ela, né? De que ela poderia ser uma pessoa que liberasse o aborto no Brasil, né? Sim. E ela teve que publicamente falar que não, que ela era contra e tudo mais, né? Porque tem um peso ainda muito grande, né, na nossa sociedade. Tem um peso grande isso. Tem um peso grande, por quê? Porque a discussão não está amadurecida a ponto das pessoas tomarem posição. As pessoas tomam posição, mas elas não tomam posição... digamos assim, como elas tomam posição sobre outras coisas. Ainda está um pouco amadurecida essa discussão. Mas vai chegar uma hora que as pessoas vão amadurecer sobre isso daí, então, e aí vai se decidir pelo sim ou pelo não, ou pelos casos. Então, e você acha que ainda é um assunto delicado, talvez um pouco perigoso para se tratar em sala de aula enquanto professor de filosofia? Ou seja, para se trabalhar com o ensino médio? Por outras razões, né? Por outras razões, a mesma razão da droga. Por quê? Porque quando você está tratando desses assuntos como professor de filosofia, você está tratando com uma faixa de idade, no caso do professor de filosofia, que não está assistindo a essas situações. É uma faixa de idade que está participando dessas situações. Por quê? O adolescente ele pode engravidar, né? Ele pode fazer aborto e ele pode consumir droga. Então, quando o professor de filosofia começa uma discussão dessa em sala de aula, pode recair sobre ele, por conta dessas duas situações serem criminosas, que ele não está trabalhando com o pensamento filosófico e crítico, que ele está, na verdade, fazendo uma apologia do aborto ou uma apologia das drogas, ou o contrário, né? Uma apologia contra o aborto, uma apologia contra as drogas, porque agora já está também permitindo também os dois lados, né? O que já é um avanço. Mas aí o professor de filosofia pode cair, né, numa situação que o professor de matemática não cairia. Mas o que acontece então? Então é interessante numa sociedade que ela tenha cada vez mais liberdade. Então o problema do aborto não é um problema de você fazer ou não fazer aborto. O problema é você transformar isso como alguma coisa que possa ser discutido. E para que isso possa ser discutido é preciso delimitar muito claramente na sociedade o que é que pode ser discutido e que não vai incriminar ninguém. Vou dar um exemplo claro para você. A seguinte coisa. Maconha é proibido. É uma droga proibida no Brasil. O tráfico é completamente proibido e o consumo tem uma certa tolerância aí prevista em lei. Mas você não pode fazer apologia das drogas. No entanto, a nossa polícia tem sido condescendente, nossas leis têm sido condescendentes com manifestações das pessoas, manifestações coletivas, pedindo a liberação da droga. Por quê? Porque as pessoas não estão se reunindo para o consumo da droga, elas estão se reunindo para discutir e pedir a liberação das drogas. Então, nós estamos fazendo um entendimento interessante. Então, é interessante também que isso esse tipo de mentalidade caminhe para dentro da sala de aula, para que as pessoas entendam que o professor, a hora que está pondo uma discussão, né, ele está dentro do mesmo campo daqueles que se manifestaram lá fora, fazendo a discussão contra e a favor, na passeata. Né? Então ele está ali argumentando.
Por isso que é muito importante o serviço que o Fernando Henrique fez. Muito importante o serviço. Como ex-presidente, nota 10 para ele, né? Talvez mais nota 10 para ele como ex-presidente do que como presidente para alguns. Tem gente que não sabe reconhecer o valor das pessoas, né? Mas como presidente tem o seu mérito, né? E como ex-presidente tem um mérito maior ainda de pôr essa discussão, de falar assim, olha, a questão da droga no Brasil tem um lado que é econômico, que é o lado onde faz muito tempo que a gente vem gastando muito dinheiro nisso e não tem resolvido o problema. Então, será que não é uma questão de repensar a legalização desse tipo de coisa, né? E agora, tem o outro lado, que não foi posto no filme, né? Que é o lado do seguinte, se a maconha ficar liberada, né, ela não vai se tornar boa. Ela vai continuar sendo ruim. Você vai continuar ficando broxa se você fumar e você vai continuar ficando mais burro se você consumir todo dia. Entendeu? Então ela vai continuar sendo ruim, meu amigo. Tá? Agora, o problema então não é a questão de ficar ruim ou ficar boa a droga. Só porque legalizou ela fica boa. A questão é que está dando para você, né, a condição de você dizer, bom, eu vou consumir, eu não vou. Como se fez com o álcool, como se fez com o cigarro, como se fez com várias coisas. Por quê? Porque não podemos ter uma sociedade onde todo mundo é criança. Lógico. Uma sociedade onde para fazer tudo tem que pedir para algum pai. Né? O cara está com 40, então ou como eu vi nos Estados Unidos, para você poder beber, bebida alcoólica só é liberado para maior de 21 anos. Não, tem certas circunstâncias, né? Tem certas circunstâncias que você tem que fazer isso, né? Por uma razão social, né? Mas você não pode criar mecanismos onde você vai trazendo para o Estado cada vez mais a função de pai. Você tem que ter uma população que é adulta, né? Que é adulta, você não, né? E não tem outra coisa para ser adulto, é uma condição assim, você tem que exercer a condição de adulto, senão você não fica adulto. Mas agora você acha que o Brasil tem condições de liberar a maconha? E você acha que o Brasil tem condições de promover o aborto? Veja, primeira coisa, né? Isso aí é a mesma coisa que uma outra questão polêmica. Qual? A de baixar a menoridade. Eu sei que você é a favor de baixar a menoridade. Mas desde que, mas agora fazendo uma ressalva, desde que o sistema penitenciário mude. Antes. Mas o sistema penitenciário não vai mudar. Isso eu acho um problema. Então as pessoas falam assim. Eu acho um problema a ser resolvido a priori. Primeiro muda esse sistema penitenciário, depois a gente pensa em falar sobre mudar mas a maioridade. Tem uma criança de 15 anos aqui, dando tiro em todo mundo, já matou 10, a criancinha de 15 anos, com 1,85 m. Né? Aí eles acham que... Aí as pessoas acham, né, que se prender essa criança, esse rapaz de 15 anos, vai resolver o problema. Primeiro, eu duvido que vai prender. Por quê? Porque tem superpopulação carcerária, então não tem mais lugar para pôr. Tem milhões de outras coisas também. Segundo, que, como tendo 15 anos, a chance dele ser réu primário é muito grande, portanto ele vai ser solto. Sim. Terceiro, é que se ele com 15 anos cair na cadeia, ele determinadamente vai ser bandido pro resto da vida, porque a cadeia é uma escola de aperfeiçoamento do crime. Ela não é uma escola de recuperação. Né? Então, você criou uma situação onde o problema está aumentando, não está resolvendo. Né? É a mesma coisa o aborto, a mesma coisa a droga. Precisa sempre ter claro do quê? Que certas soluções fáceis se tornam depois mais difíceis. Então, o aborto é um. Né? As pessoas acham que se liberar o aborto, a população vai fazer aborto lá nas clínicas, no serviço público. Não vai continuar fazendo nas casas. Por quê? Porque não tem serviço público de saúde. Vai liberar maconha, você acha que vai ficar que nem na Holanda, que o cara vai receber a droga dela lá no serviço. Não vai continuar a situação. Por quê? Porque nós estamos numa situação onde o aparato público não está funcionando. Então, para liberar as coisas, é preciso melhorar esse aparato público que está aí. Minimamente melhorar, né? Vamos fazer um intervalinho e a gente já volta? Tem um monte de pergunta para responder aqui do pessoal e a gente tem mais uns trechinhos do programa ainda. Até daqui a pouquinho.